O Mais Tempo está voltando, os dois toques no portal leuv.com.br, na TV Oi. Acabou o campeonato, professor. Acabou o Grêmio, vice-campeão do Brasil, o Inter, vexame total. E agora? O que se esperava, né? Agora, no final, a gente esperava que o Grêmio torcia, né? Para que o Grêmio chegasse na Libertadores em segundo lugar, para não ter o problema da pré-Libertadores, de fazer a pré-temporada curta, criaria muitos problemas durante o ano. E, né, que bom para os torcedores tricolores que conseguiu o Grêmio ter essa classificação em segundo lugar, por mérito do Grêmio. E o Internacional, o torcedor colorado estava rezando, pedindo pelo amor de Deus que terminasse o ano e que terminasse ajoelhado, que terminasse na primeira divisão, porque eu nunca vi um time pedir tanto, mas implorar tanto como implorou o Internacional para cair. Ele fez de tudo, os jogadores, a direção. Olha, o que o Internacional fez uma força enorme para cair e não conseguiu. Para ver como tivemos problemas nas equipes, né, principalmente do Fluminense. O Fluminense, a maioria sabe, né, que acompanha o futebol, o Fluminense é o campeão brasileiro, né, porque até ser dado o título real, que a gente sabe que é o Cruzeiro, desse ano, o campeão ainda é o Fluminense. Quer dizer, campeão para a segunda divisão, para a Série B do Brasileirão. E esse Internacional pediu para cair também, mas como colocaram, né, a frase, um cartaz que apareceu na TV, né, nós trupica, mas não cai. Agora, o que esperar desse time do Inter? Porque o que esperar do Grêmio, mas principalmente do Inter, que errou muito. O He-Man, o Rafael Moura, rescindiu o contrato hoje, e alguns dirigentes disseram que o Moura é melhor que o Damião. Quem disse que o Rafael Moura é melhor que o Damião, nessa declaração já dá para ver o porquê que o Internacional está nessa situação. E não existe a mínima condição de pessoas que pensem assim administrar futebol. Não tem como. O He-Man nunca conseguiu se firmar em equipe nenhuma. O He-Man fez uma campanha razoável no Goiás, e o Fluminense fez alguns gols, mas também não fez uma campanha tão grande assim, até porque o Fred sempre foi o titular, né? Tirando isso aí, o He-Man sempre foi um jogador comum, né? Então já começa a se explicar o porquê que o Internacional está numa fase tão ruim como está. Mas eu acredito que o problema maior do Internacional foi não ter feito uma avaliação correta do setor defensivo, que foi o maior problema do Internacional, né? O problema do Internacional não foi somente no ataque, o pior foi no setor defensivo. Tanto é que o Internacional termina o ano com um saldo negativo. O Internacional fez 51 gols e sofreu 52. Não pode uma equipe da grandiosidade internacional sofrer 52 gols. Então mostra que aí em 38 jogos. Então mostra aí que houve uma má avaliação do setor defensivo. Já do lado do Grêmio, o Grêmio tem que repensar, né? Porque o Grêmio vai baixar sua folha de pagamento, o Grêmio está em dívida, está com um problema gravíssimo financeiro, o Grêmio não sabe como vai fechar o ano, quase 100 milhões de déficit, e já se fala da folha de pagamento de 7 para 5 milhões. E eu acho que é por isso que o Grêmio ainda não renovou com o Renato. O Renato pediu aumento e no Grêmio ninguém vai ganhar aumento, vai inclusive baixar o salário. O Dida não quis baixar, está indo embora. O Elano está acertando com o Palmeiras. O Zé Roberto tem um contrato já firmado, se classificar dentro de um contrato que foi firmado anteriormente, mas o Grêmio não quer pagar justamente porque não tem dinheiro, né? Deverá ir para o Flamengo quer para jogar Libertadores. O Adriano vai embora também. O Adriano está indo embora, então o Grêmio tem problema financeiro gravíssimos e tem que resolver essa situação. Então, um final de ano bom do Grêmio, um final ruim do Internacional, mas o prenúncio de um ano novo, né, que vamos ter que sofrer bastante, principalmente o torcedor colorado. Rapidinho, 10 segundos, esportivo. Bom, o esportivo a gente está esperando, né, o fechamento do seu grupo, do seu elenco, né, para 2014. A gente ainda não tem uma noção exata do que pode fazer o esportivo, até porque o esportivo está em fase de preparação física, né, a pré-temporada. Mas vamos ver, né? Vamos esperar, vamos acreditar naquilo que está sendo feito, vamos dar mais um voto, né? Porque tem esse crédito à direção do esportivo. E voltamos no Dois Toques no rádio, a partir das 18h45, Dois Toques no rádio. Tá certo, pessoal? Um abraço!